Olá, pessoal! Estamos aqui com mais um programa do Boletim de Economia Pública. Hoje nós estamos aqui com a nossa aluna Gabriela Campos, do curso de Ciências Econômicas, e eu sou a professora Simone Mutinho. Tudo bem, Gabriela? Tudo bem, professora Simone? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre orçamento público, né, Gabriela? Isso, Para fazer uma breve apresentação, né, sobre o que é e como se constitui o orçamento público no Brasil, a Gabriela vai nos ajudar a entender esse assunto. Então, para iniciar, nós sabemos que falar de orçamento público aparenta ser um tema bastante complexo, né, Gabriela? E você veio com uma proposta para mudar, né, essa ideia, né, Gabriela, e demonstrar o tamanho da importância desse tema. exatamente, professora. Muito pelo contrário, não é tão complicado quanto parece, né? O orçamento público nada mais é do que um instrumento utilizado pelo governo federal para planejar a utilização do dinheiro arrecadado pelo país. A gente tem como exemplo tributos, impostos, taxas e contribuições de melhoria, entre outros. Esse planejamento ele é essencial, tá, Simone? Para oferecer serviços públicos adequados, além de direcionar gastos e investimentos que foram solicitados pelos poderes. Essa ferramenta mostra tanto as receitas que o governo espera arrecadar, quanto estimula as despesas a serem efetuadas com dinheiro. Então fica mais fácil, né? E assim as receitas elas são estimadas porque os tributos arrecadados e outras fontes podem sofrer variações ano a ano, enquanto as despesas são fixadas para garantir que o governo não gaste mais do que arrecada. Entendi, Gabriela. E para ficar mais exemplificado, como é que funciona esse processo de elaboração do orçamento? Claro, é assim, para realizar a elaboração do orçamento, é preciso passar por algumas etapas iniciais, né? Então, dentre elas, existem três que se destacam, que é a aprovação da Lei do Plano Plurianual, conhecida como PPA, tem a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é conhecida também como LDO, e a Lei de Orçamento Anual, que é LOA, assim como a gente está vendo agora nessa imagem, né? Então, cada uma dessas leis é proposta pelo Poder Executivo, a partir de objetivos específicos e depende também da aprovação do Congresso Nacional. O que permite, professora, que os deputados e senadores estipulem as leis e as necessidades mais críticas da população que representam isso. Poderia informar como é que funciona esse fluxo? Como é que funciona esse mecanismo, né, entre esses processos, Gabriela, para organizar e viabilizar essa ação pública, né? O Plano Plurianual, o PPA, ele declara as políticas e as metas previstas, né, para um período de 4 anos, é isso, né? Assim como os caminhos alcançá-las, enfim. Isso, exatamente. A LDO e a LOA, né, LOA, devem estar alinhadas às políticas e metas presentes no PPA, e por sua vez são elaboradas anualmente, né? Então, a LDO determina quais metas e prioridades do PPA serão tratadas no ano seguinte, além de trazer algumas obrigações de transparência. Então, como funciona? A partir daí, a LOA é elaborada detalhando todos os gastos que serão realizados pelo governo, como, por exemplo, quanto será gasto, em que área do governo, ou seja, saúde, educação, segurança pública e com qual finalidade. A ideia é terminar cada ano com a LOA aprovada para o ano seguinte, ou seja, com todo o detalhamento dos gastos e receitas. Então, a LOA é determinada basicamente como, de fato, professora, de orçamento anual. A lei, por si só, também é grande e complexa. Por isso, é estruturada em 3 documentos, né? O orçamento fiscal, o orçamento da Seguridade Social e o orçamento de investimento das estatais. Entendi. E falando sobre as despesas, né, que são direcionadas para a elaboração do orçamento, nós entendemos que existem, então, 2 tipos, né? É isso? Poderia nos explicar um pouquinho como é que funcionaria essa diferença? Inclusive, professora Simone, obrigada pela pergunta. Existem 2 tipos, tá? E que são despesas obrigatórias e despesas discricionárias. As despesas obrigatórias são aquelas que o governo não pode deixar de cumprir. É obrigatório, de fato.
seja por determinação constitucional ou legal, como, por exemplo, o salário dos aposentados, encargos de dívida pública, os repasses para os estados e municípios. As despesas obrigatórias, elas correspondem aí basicamente 94% do orçamento público, onde podemos notar nesse gráfico os mais impactantes. Já as despesas discricionárias são aquelas que o governo não tem a obrigação de pagar, mas que também não possuem muita flexibilidade, já que é com esse valor que ele alimenta a máquina pública. Já as despesas discricionárias são aquelas que o governo não tem a obrigação de pagar, mas que também não possuem muita flexibilidade, já que é com esse valor que ele alimenta a máquina pública. Para finalizar, Gabriela, então você poderia nos situar sobre a situação atual, né? E sobre os principais impasses desse último orçamento aprovado? Ótimo tema. Isso foi muito discutido quando o Congresso Nacional alterou os valores do orçamento propostos pelo Ministério da Economia, né? Então, o que subestimou o montante a pagar de despesas obrigatórias e comprometendo a prestação de serviços essenciais, mesmo com órgãos competentes como a Secretaria do Tesouro Nacional, fazendo previsões sobre valores mais realistas das demandas de gastos. Isso foi feito principalmente em virtude de aumentar a verba para demandas de relator. Um gasto discricionário normalmente utilizado para que senadores e deputados entregam projetos de infraestrutura, mas, pelo visto, muitos analistas como uma maneira de angariar a popularidade e conseguir a reeleição. Muito bem. Muito obrigada, Gabriela, pela sua participação e pela contribuição que você nos deu sobre esse tema. Eu que agradeço, professora Simone. Espero também que todo mundo que esteja nos assistindo agora tenham gostado do tema e tenham aprendido um pouco e percebido que, de fato, não é tão complexo quanto parece. Ok, obrigada, Gabriela. Nada.